Fala, Doug, boa noite. Fala, queridos, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão Maravilha, bem? tudo ótimo. Peraí, deixa eu tentar ajeitar aqui. Vamos Onde que eu lá. tô? Você tá Já a gente está bonito, olha que começando coisa aqui. linda. Oi? Mais um minuto a gente vai começar, só esperando o pessoal entrar na live. Maravilha. Beleza. Tava Doug. elogiando a sua blusa, achei linda. Obrigado. Sou também. Toda. Boa, Ah, estamos florais. tá ótimo. Muito legal ver pessoas queridas aqui. Logo, logo a gente vai começar aqui a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre educação em tempos desafiadores, né, aí no tempo de quarentena, de isolamento. Logo, logo a Uhum. gente vai começar. Só dar mais um minutinho aí para o pessoal que está chegando na live. Maluco dos seus lindos. Obrigado, ó. Ana Lu. Alô. Hoje a Ana Lu vai estar aí no background. A Ana Lu trabalha aqui com a gente no Voa, vai estar auxiliando a gente com perguntas, com comentários. Vocês podem fazer as perguntas, comentários aí no canal, né? Vai ser um papo bem leve, bem interativo. Bom, então a gente vai começar agora. Deu 8 horas, né? Vamos ser bem fiéis ao horário. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre esse mundo desafiador que os professores, os alunos, as famílias estão vivendo. E estou aqui com vocês hoje. Eu sou o Thiago, fundador do Voa Educação, que é uma startup que trabalha com competências socioemocionais, avaliação de competências em várias escolas aqui no Brasil. Eu queria agradecer aí o pessoal da Reserva por essa iniciativa de chamar empreendedores, né, para falar nesse momento sobre como a gente pode criar soluções, dar soluções a problemas, a dores que estão sendo enfrentadas agora por todo mundo, né, é um momento difícil. Então é muito legal ter esse espaço de compartilhamento, de empatia, de troca. É muito legal assistir essas lives aqui. São 40 lives que a Reserva está promovendo e hoje a reserva convidou nós do VOA, pessoal aqui da avaliação socioemocional, da educação, para falar com o nosso ilustríssimo Doug Alvoroçado, que está com a gente aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação socioemocional, sobre competências socioemocionais, vai falar sobre um produto transformador que o VOA criou agora em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, para apoiar as escolas nesse momento, né, que vai ser bem interessante de falar e contar um pouco da história, dos bastidores dessa coisa que a gente está oferecendo agora para as escolas. E está com a gente aqui o Doug é um querido, o Doug é professor, pai, como vocês viram na descrição, mas ele é tanta coisa ao mesmo tempo que eu vou deixar o Doug se apresentar aí com toda a sua carreira, a sua história. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje, Doug. Alô, galera. Primeiro, é um prazer sempre estar com todos vocês aqui, do Boa também. Agradecer a reserva que está abrindo esse espaço para a gente conversar, para dialogar, para criar novas possibilidades, né? Eu acho que o tema nunca se fez tão atual quanto você falar de educação, de emoções inteligentes. Olha que coisa interessante. Gente, eu sou o Dega Alvoroçado, do canal Doga Alvoroçado, é o meu nome. E eu sou professor, eu sou pedagogo, sou consultor na área de inclusão e tecnologia, sou intérprete de Libras, sou pai, sou chato, sou um monte de coisa. É, Hoje eu trabalho no município do Rio, no estado do Rio também, em escolas particulares, e acompanhando essa situação de ensino remoto das escolas, né, de uma maneira geral. Então eu agradeço o espaço e vamos conversar, né? Vamos ver o que tem de bom que sai hoje aí pra gente. Muito bom, pessoal. E vocês também podem interagir. Tem aí, né, um público bem diverso. Vocês podem procurar, fazer perguntas. Se você é pai, se você é mãe, se você está aí com seu filho sem saber muito o que fazer, o Doug capacita professores e também certamente temos professores aí. Podem mandar perguntas, podem comentar e a gente vai trocar ideia sobre isso hoje. Bom, Doug, eu queria começar fazendo uma pergunta que assim, primeiro para a gente abrir um canal, eu vou usar uma palavra aqui que eu acho que a gente vai
usar ao longo de toda essa live, que é empatia, né? E abrir um canal de empatia aí com os pais, com a família, com as famílias que nos assistem, e falar um pouquinho do desafio que existe agora para os pais na educação à distância, né? O quão desafiador é esse momento. Queria que você falasse um pouco primeiro desse assunto. Tiago, então, a LDB, vou ser chato, vou dar uma explicaçãozinha primeiro. A LDB, ela fala que a educação é dever da família e depois do Estado. Então, a família sempre teve que ter esse lugar. Só que nós, sociedade, colocamos na mão da escola tudo sobre a educação dos pequenos, dos nossos filhos ou até da nossa educação. Então, nós pais aprendemos a dar boas maneiras, aprendemos a corrigir algumas coisas, mas a gente não pegou a manha de educar nesses tempos todos. Então, agora, nesse momento, a gente vê a aflição do pai, primeiro, por entender que a educação é uma coisa muito importante. Segundo, por ver que não é fácil, que não é qualquer pessoa não é só ter paciência, não é só chamar de meu querido, minha querida, que a gente está fazendo educação. Então, e muitos pais nesse momento estão vivendo dois momentos. Assim, primeiro, um momento de apreensão geral, pelo mundo inteiro está passando por esse desafio juntos. Então, assim, os pais eles estão preocupados consigo, com a sua saúde, com a saúde da sua família, com o seu trabalho, e também preocupados em continuar essa educação, porque um dia isso vai parar, se Deus quiser, e a gente vai dar. E aí, as maiores dores que eu ouço dos pais é isso, cara, eu não sei fazer. Eu não sei ensinar matemática, não tenho paciência, não sei como o professor faz. Fora aqueles outros desafios que os pais têm, de assim, por exemplo, cara, ele tem aula online, mas eu também estou trabalhando remoto. Quem vai usar o computador? De quem é a preferência? Eu posso fazer meu trabalho depois? Ele pode estudar depois? Que horas ele faz isso? Então, a família está tendo que se rearranjar. O espaço da educação, o espaço-tempo da educação da família, está tendo que se rearranjar de uma maneira que é complicado. E, na verdade, eu quero até devolver essa pergunta para você, Thiago, porque a gente está ouvindo as dores nas famílias, nas escolas, e vocês que são uma empresa que trabalham com socioemocional também de uma maneira muito forte, que sabe assim, como é que vocês estão vendo essa, eu vou chamar de alfabetização socioemocional, né? Que tem muita gente que tem muita dificuldade nisso, essa educação, essa alfabetização socioemocional, como é que vocês estão vendo isso pro lado de vocês? Perfeito. Bom, muito se fala hoje na educação, né? Tem muitos assuntos polêmicos aí rolando, Enem, avaliação de conteúdo, prova, é um obstáculo grande para os pais superarem, né? Não só para os pais, até vi aqui nos comentários, tem também o grande papel dos avós, né? Tem muitos pais que estão trabalhando agora em home office e essa responsabilidade acaba caindo para os avós. Realmente é um momento complicado para as famílias. E agora, nesse momento, o mais importante é a gente ser compreensivo que a gente está passando por um momento que o mundo inteiro está passando, que ninguém nunca passou por esse momento como a gente está vivendo agora. Né? Talvez ele seja muito particular, nenhuma guerra foi tão intensa assim, nesse nível para essa sociedade do século XXI, com todos os parâmetros que a gente tem agora. E é muito importante exercitar as nossas competências socioemocionais. E as competências socioemocionais são as competências que a gente guarda para a vida. É a nossa curiosidade, é a nossa comunicação, é a nossa empatia, a colaboração, que é tão importante agora nesse período que a gente está passando de isolamento, a nossa autorregulação, a capacidade da gente entender como a gente está se sentindo, entender de onde veio esse sentimento, dar nome para esse sentimento, reconhecer que você está assim. E agora, o que eu faço? Como que eu manejo as minhas próprias emoções para que eu consiga superar esses desafios, para que eu consiga, principalmente, também me conhecer, me entender. Então, as competências socioemocionais são muito importantes. Né? A família está passando por um momento agora muito desafiador, junto com os alunos. Né? São muitos momentos, às vezes, estressantes ou entediantes, porque está no mesmo ambiente, momentos que são momentos difíceis, momentos complicados, mas podem ser momentos riquíssimos de mostrar para esse aluno, para esse filho, ou para esse pai, para essa mãe,
como a gente lida com os momentos difíceis, né? Como a gente cria resiliência para a vida, para uma vida tão complicada. E a gente do voo, nós promovemos, né, junto às escolas, a parte da avaliação socioemocional, para que a escola consiga entender como que esse aluno está nesse momento, como que ele está se sentindo. Esse aluno está bem, esse aluno está mal, ele está triste, ele está feliz, como que esse aluno está se sentindo. Isso é muito importante, muito mais importante do que necessariamente fazer uma avaliação agora, nesse momento, aplicar uma prova. Por quê? As competências socioemocionais, elas são os blocos, os tijolinhos do conhecimento. Então, quando a gente fala de construir a capacidade de organização, de foco, de planejamento, a gente está falando que a gente vai estimular que um terço, que os alunos que estão concentrados em aprender essas competências socioemocionais, eles vão ter um terço a mais de facilidade em matemática, segundo o estudo do Instituto Ayrton Senna. A habilidade também de abertura a novos conhecimentos, abertura ao novo, é uma habilidade que influencia no aprendizado de português. Então, a importância das competências socioemocionais, ela está diretamente relacionada à construção das outras matérias, mas muito mais do que isso, a construção de como a pessoa vai lidar com a vida, de como ela vai lidar com o mundo nesse momento. Tiago, eu queria só continuar o teu papo aqui. É assim, você falou de algumas habilidades socioemocionais, você falou de comunicação, engajamento, falou de abertura ao novo. Assim, se você pudesse destacar, já que a gente estava falando dos pais primeiro, sobre alguma coisa que os pais podem exercitar isso em casa, assim, qual dessas você acha que tem que ser assim, a sine qua non? Assim, você acha que engajamento, comunicação... Todas elas, quando a gente fala de competências socioemocionais, é importante entender que todas elas estão correlacionadas de alguma forma. Quando você melhora um pouquinho a sua empatia, você melhora um pouco a comunicação. Quando você melhora a comunicação, você melhora a colaboração. Quando você melhora a colaboração, você melhora a sua resiliência. Então, todas elas estão relacionadas. Mas, nesse momento, eu acho que é muito importante destacar uma, que é a comunicação, é o diálogo, é essa troca. Principalmente quando a gente fala do pai com o filho, da mãe com o filho, dos pais com a escola, dos pais com os professores, dos alunos com os professores. O diálogo, ele é transformador e ele exercita, né, a nossa capacidade de linguagem, que tem tanto efeito na forma como a gente pensa. Então, isso, assim, há um tempo atrás a gente teve a live também com a Thelma Pantano, que é neurocientista e deu muitas dicas sobre esse momento. Está até gravada no YouTube do Voa, para quem quiser acessar o Instagram, o YouTube do Voa, vai ter a live da Thelma lá. E a Thelma frisou muito essa parte, que o diálogo é muito importante. Então, pode ser que o filho chegue desesperado, passando por uma dificuldade, passando por um momento, ou se lembre que ele está longe de um amiguinho, está com saudade do amiguinho. E aí, o que a gente faz agora nessa situação como pais, né? Como avós também, que cuidam dessas crianças? É o momento de tentar exercitar nesse aluno, tentar exercitar nesse filho, ou nesse neto, nessa neta, essa capacidade de colocar os sentimentos para fora e minimamente dar nome para esses sentimentos. Quando a gente dá nome, a gente entende um pouquinho melhor esses sentimentos e como esses sentimentos afetam a gente. Então, esse diálogo é muito importante, essa competência de comunicação é essencial agora nesse tempo. Mas poderia destacar várias outras, né? A resiliência para enfrentar os assuntos difíceis, a empatia, que é tão importante para se colocar no lugar das outras pessoas que estão passando por esse momento tão complicado. Doug, eu queria que você falasse, o Doug, ele capacita professores, pessoal, nesse tempo tão difícil, né, onde os professores estão passando por tantas dificuldades de adaptar as suas aulas, né? O Doug faz esse trabalho lindo, que é de capacitar os professores para conseguirem dar as aulas nesse momento. Então, Doug, eu queria que você falasse um pouco como esse momento está sendo para os professores, para lidar com tecnologia, para os alunos, para eles se conectarem nas aulas. Como que são as suas capacitações? O que você tem visto com esses professores? Olha, Thiago, tem sido desafiador, a palavra é assim. Primeiro que eu tenho tido bastante trabalho, e isso é bom. Segundo, que eu tenho encontrado professores de todos os tipos. Você tem aquele grupo muito resistente,
que não quer se posicionar, e em alguns momentos eu entendo, Thiago. Eu entendo porque é muito novo, e nem todos nós fomos educados emocionalmente, como você está falando, e muitos de nós não somos abertos ao novo. Muitos de nós estamos passando por perdas. Eu perdi um amigo para essa doença e eu tive que dar um stop na minha vida, parar, tomar fôlego para poder continuar. Então eu sei que não é só assim, não é preguiça, não é coisa não, é um momento que nós temos que atravessar juntos. Então você tem um grupo que é resistente por N motivos. Você tem um grupo que é muito aberto, que já está fazendo, que quer fazer, que mesmo que não saiba, está tentando. E você tem no meio uma galera, assim, no meio espectralmente falando, você tem no meio uma galera que assim está tentando se posicionar no mercado. No meio tem uma galera que está tentando entender o que está acontecendo, como é que vai ser a sua vida, a Uhum. sua carreira a partir de agora. Porque a verdade seja dita, essa mudança não veio para agora. Ela aconteceu agora, mas é uma coisa que vai durar. E assim, a maioria dos professores estão procurando se reinventar, mas isso não é nada fácil, Tiago. Não é. Alguns estão mais animados, alguns estão menos animados, mas o sentimento, se eu posso dizer assim, é aquele é aquele friozinho na barriga de quando você vai pular do trampolim para a piscina. Então, é esse Uhum. momento que nós estamos vivendo. Porque, assim, cara, alguns têm mais coragem e encaram esse friozinho como um estímulo. Outros deixam esse friozinho se dominar e ficam com mais medo. E aí, tá todo mundo sentindo isso, né? Na educação, na área médica. O que eu costumo dizer, Thiago, é que tem muitos professores que estão falando assim: Doug, mas eu não fui preparado para lidar com essa situação de pandemia. Eu não fui preparado para lidar com aula remota. Eu concordo com vocês. Mas eu também penso, Thiago, que os médicos e enfermeiros e agentes de saúde que estão trabalhando agora, nesse momento, na linha de frente, também não tiveram na sua formação uma formação para coronavírus, por exemplo. É uma coisa que pegou de surpresa. Mas eles estão lá por nós. E eu acho que o papel do professor é estar também por eles. Estar produzindo do seu jeito, da sua maneira. Não é forçar. Não estou aqui dizendo, tem que fazer. Não é isso que está saindo da minha boca, não. É assim, imagina que se isso fosse uma fruta. Cara, experimenta, dá uma mordida, vê se você gosta, tenta fazer alguma coisa. Essa é a minha palavra de incentivo aos professores. E eu sei Cada um também, dentro Thiago, das suas capacidades, dentro das condições, dentro do é, ambiente que ele tem, né, que ela tem, que esse professor ou professora possui, né, sendo sim, compreensivo com os recursos que cada um tem, né. isso, Eu vi aqui recursos é uma uma coisa muito pessoa. importante falar. Né? Eu acho que recursos é uma coisa muito importante, um tópico muito importante. Porque, Uhum. assim, a gente está lidando com professores que não têm lá altos salários, e hoje está se exigindo que ele tenha um celular adequado, com uma conta na internet, isso aqui. E isso eu estou falando do Rio de Janeiro, que é uma realidade. Eu estou falando de um lugar que não é desconfortável. Não vou dizer que é o melhor lugar que eu poderia estar, mas eu estou num lugar confortável, eu tenho celular, eu tenho conexão à internet. E eu sei que isso não Uhum. é a realidade da galera. E Com só eu certeza. devolvendo para você a pergunta, assim como está acontecendo na educação, eu queria saber como é que está acontecendo com vocês também, porque vocês trabalham com Uhum. escolas, e as escolas estão fechadas, em isolamento. Como é que você, do empreendedorismo, também está vendo essa situação? Perfeito. É, Bom, eu acho que esse momento pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou o grande empreendedor, o grande empresário, o pequeno empresário, o funcionário, o trabalhador, o professor, o aluno, o médico, todo mundo está tendo que se adaptar. E aqui a proposta também da reserva é trazer um pouquinho esse lado do empreendedor e como a gente está superando esses desafios e mostrar um pouquinho dessa luta, né, de manter um pequeno negócio vivo. E aqui no Voo a gente fez um exercício muito grande de buscar entender esse momento, né? A gente viu escolas com dificuldades porque tiveram suas mensalidades tendo que dar desconto, perderam alunos, escolas passando por um momento muito desafiador, os professores também passando por momentos desafiadores nas escolas.
e isso afeta todo o ecossistema que está trabalhando com educação. Mas o nosso pensamento principal nesse momento foi assim, ok, a gente tem um negócio, a gente tem tudo, mas a gente está passando por um contexto. Que contexto é esse? Vamos buscar entender. Então, a gente exercitou muito essa capacidade de dialogar com os professores, dialogar com os alunos. A gente foi para campo para conversar com esses professores e com esses alunos, entender qual que é a sua dificuldade nesse momento agora, qual que é a sua dor. E a partir disso, a gente começou um processo, que é um processo chamado Design Sprint, que é uma metodologia do Google que a gente aplica, que dura mais ou menos 5 dias. E nessa metodologia, a gente vai desde de um brainstorming de ideias, do que seria assim, o que a gente pode pensar diante dessas entrevistas e desse diálogo com os professores, né? Entrevista professores, entrevista alunos, pensa nessa metodologia, vai construindo isso, até chegar num protótipo testável que possa ajudar esses professores, ajudar esses usuários que a gente entrevistou. E ao longo desse processo, a gente criou uma ferramenta, que é uma ferramenta para os professores, chamada Voa Conecta. Essa ferramenta ela tem a proposta justamente de entender o seguinte: a maior queixa que a gente ouviu dos professores é assim, como é que está o aluno do outro lado da tela? Eu não consigo necessariamente saber se ele está prestando atenção na minha aula, se ele está mexendo no celular, se ele está vendo Netflix. O aluno não pode interagir, você não vê a expressão corporal, porque muitos alunos desligam a câmera também. O áudio é complicado, porque todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, essa questão dos sentimentos, do afeto, dessa troca, teve um desafio, teve uma barra muito alta agora com a quarentena. Então, a gente criou uma extensão que o professor pode instalar na aula remota dele pelo Google Meet, pode instalar no Chrome, e essa extensão possibilita que o aluno possa mandar um coraçãozinho, mandar uma carinha triste, mandar um joinha quando ele está de acordo, que ele possa levantar a mão para falar, e o professor consegue ver os alunos que levantaram a mão para falar. O professor pode mandar uma pergunta interativa, um quiz ali na hora para os alunos, e ver se os alunos estão acompanhando ou não estão acompanhando a aula. Então, o nosso trabalho foi assim, como a gente pode ser útil nesse momento? Como a gente pode ajudar os professores nesse momento? A gente lançou essa extensão, tem um pouco mais de uma semana, é bem recente que a gente lançou. A gente já conseguiu ajudar 5 mil professores e alunos, e a gente já conseguiu mostrar 60 mil sentimentos que iam ficar, talvez, escondidos em aulas virtuais, aulas remotas. Então, já houveram 60 mil sentimentos que foram comunicados através dessa extensão. Então, esse é o trabalho que a gente tem fazendo agora para apoiar as escolas. Caramba, cara, que maneiro. E você fala uma coisa, né, que a ferramenta, ela é boa, mas precisa de complemento. E a gente precisa, eu, professor, preciso desse feedback também, né? Eu preciso saber se o aluno está acompanhando, se eu falando. Ó, umas coisas que acontecem comigo, isso aqui Thiago. Eu engreno na aula. Eu tenho aquele problema que o professor desliga a chave e não desliga. Então eu engreno na aula, falei. Aí dá 20 minutos eu pergunto: vocês estão me ouvindo? Professor, o microfone está desligado. Professor, a internet caiu. Então, assim, eu tenho que ficar o tempo todo me policiando. Então, eu estou criando estratégias para mim, para eu acompanhar esse feedback e não saber, de repente, se a minha aula não está muito focada em mim, pouco focada neles. Criando estratégias assim, evolutivas de feedback. E a sua ferramenta, o VoConecta, ele trata de interação, né? Aquela coisa de interagir, que é também um valor muito importante, que ajuda nessa empatia, né? E sobre interação, o que você acha que o que você acha que ainda falta quando a gente fala de interação nesse momento de distância? Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho para responder e vou até colocar uma pergunta aqui que surgiu no chat, que foi do Amadeu Dourado. Eu acho super importante para falar sobre isso. E ele falou que alunos vamos ter no final desse processo? Eu acho que essa pergunta ela é chave para qualquer outra pergunta que a gente se faz agora, nesse momento da educação. Qual é o aluno que a gente quer no final desse processo? É um aluno que tem pensamento crítico? É um aluno que sabe viver nesse mundo, que sabe se comunicar, que sabe refletir, processar os sentimentos, que sabe fugir de fake news, que sabe se desviar das balas que o mundo vai jogando para a gente nesse momento. Então é muito importante, né, a gente pensar em que alunos que nós queremos ter no final desse processo.
Então, quando a gente fala de interação, eu acho que é importante a gente falar muito sobre esse formato novo de educação. E eu falo novo porque tem toda uma linha de pesquisa nova e que precisa ser implementada, apesar de já existir linha de pesquisa há muito tempo, que é a linha das metodologias ativas. As metodologias ativas, elas fazem com que o aluno se torne um protagonista do processo de aprendizagem e não um coadjuvante do processo de ensino. Então, esse protagonismo no processo de aprendizagem coloca o aluno a trabalhar todas as suas competências socioemocionais, porque é uma coisa em que ele se propõe, ele se coloca nesse lugar. Então, essa aula, ela é uma aula que ela pode ser muito mais dinâmica e interativa, a partir do momento em que o aluno ele pode levantar a mão, ele pode se expressar, ele pode fazer uma pergunta para o professor, ele pode, por exemplo, tem ferramentas que você pode dividir a sala em grupos, e você pode exercitar que esses alunos trabalhem em grupos dentro do ambiente virtual. Então, esse aluno, é importante a gente pensar agora, não no que a gente vai fazer para o aluno, para a gente voltar à normalidade, mas, se possível, como que a gente volta melhor do que era, como que a gente usa essa dor, esse momento que a gente está passando agora para refletir e voltar melhor do que era antes. Então, essa interação ela é muito importante nesse processo, justamente dentro dessa linha da metodologia ativa, para exercitar esse protagonismo do aluno. Tiago, Diga. fala. Não, a papo tá tão bom que eu quero incrementar o que você falou. Eu acho que depois, né, já respondendo também a pergunta que você falou do Amadeu, eu acho que depois desse processo, nós teremos alunos também mais resilientes. E eu acho que nós teremos uma educação muito diferente. Aquela tão famosa educação do século XXI, que a gente sempre ouviu falar, desde o desenho dos Jetsons, eu acho que ela está entrando de uma maneira muito forte agora. E eu acho que nós teremos alunos mais preparados para esse novo mundo. Um mundo em que a gente vai precisar ficar distante um tempo, um mundo que a gente vai ter que ter novos hábitos sociais e de higiene. Então, eu acho que no futuro nós vamos ter alunos mais, eu vou usar uma expressão sua, mais inteligentes emocionalmente. Né? Eu só queria também falar uma coisa, que você usou a palavra metodologia ativa e eu concordo pra caramba. Eu só substituo essa palavra por uma aprendizagem ativa. Porque a gente fala de ensino, né? Mas eu gosto muito da palavra aprendizagem. Então eu gosto de promover essa aprendizagem ativa, né? Coisa legal. Mas manda a tua. Com certeza. Maravilha. Outra coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro aí dos exemplos que você vem acompanhando, né, às vezes a gente fica muito sem saber, assim, né, as famílias ficam muito sem saber, caramba, o que os professores estão fazendo nesse momento, né? É sempre importante a gente saber que a educação é uma ciência, é uma coisa que você estuda por vários anos, né? Diferente, o pessoal pensa que qualquer um tem todas as capacidades para ser um bom educador. Mas, assim como qualquer outra profissão, é uma coisa que você estuda por muito tempo e aprende, vai aprendendo. Ninguém questiona o engenheiro de avião quando ele quer mexer no parafuso de motor e falar que precisa mexer naquele parafuso do motor. Mas muita gente coloca o dedo, às vezes, numa coisa que um especialista em educação está afirmando, está dizendo, né? Então, é muito importante reconhecer isso que os professores estão fazendo. E aí, Doug, eu queria te perguntar, assim, quais são os bons exemplos? O que você tem visto saindo, né, dos professores? O que os professores têm mostrado, né? Histórias de superação, de coisas legais que esses professores estão fazendo. Seria legal compartilhar um pouquinho disso aqui com o público. Cara, assim, o bom é que a gente tem chegado até nós muitas boas histórias, entendeu? E isso é legal. Assim, eu vou começar com uma história que acho fenomenal, que tem uma escola que tem um professor de horta. A escola tem um professor de horta. E aí todos os professores estavam se questionando. Pô, mas a minha matéria é matemática, é muito difícil de dar aula assim. Ah, mas eu sou de educação física, para mim é muito difícil fazer isso. Ah, mas eu sou de física, para fazer isso. Aí a diretora falou assim, olha, o professor de horta está dando aula remota.
Então, assim, não estou nem menosprezando, nem assim, superestimando o professor de horta. Eu estou dizendo assim, você imagina que alguém vai dar aula de horta remotamente? Pois é, o cara está fazendo isso, está sendo um bom sucesso. Uhum. Então, cara, esse caso do professor de horta é excelente. Eu tenho um amigo que é professor de yoga educativa. Olha que coisa interessante. O cara é professor de yoga e ele está fazendo um trabalho tanto para os alunos quanto para professores, tanto de ensinar o conteúdo dele, que é muito ligado à área da educação física e saúde, como também fazendo um trabalho emocional, da gente se conectar, da gente atravessar esse momento com serenidade, da gente se conectar com a gente mesmo, com esse mundo, de ser mais empático, de manter a forma nesse tempo, não deixar degringolar o corpo. É, olha, eu conheço uma professora também, muito amiga minha, me ligou, pô, tô com dificuldade, assim, né? O que que essa professora, ela tinha muitas dificuldades. O que ela fazia? Ela pagava o filho, ou o marido, ou alguém da rua, um menino, um adolescente, para fazer. Ela fazia a provinha no papel e aí passava para alguém para passar na maneira digital, para botar num pendrive para ela. E eu falei, não, cara, vamos lá, vamos fazer isso, vamos dar os poucos. Ensinei uma ferramenta, ensinei outra, ensinei outra. E agora ela já está, tipo, conseguindo ministrar a aula dela, tendo um feedback positivo dos alunos. Poxa, professor, você estava mais enrolado, agora você está legal. Você vê muitos professores, você vê uma iniciativa até que é minha, assim, de criar a sala dos professores virtual. Porque não Uhum. é, você tem a sala de aula, tem o professor e o aluno. Mas durante a aula, você tem aquele momento que você vai lá na sala de professores, pega um cafezinho, aí desabafa com um colega, ou pega um livro, troca um material. Então, eu até queria essa iniciativa de criar a sala do professor virtual, e lá a gente se comunica, conversa. Olha, o aluno tal está respondendo as suas enquetes, as minhas ele não Legal. está. Então, são estratégias que a gente está criando para esse tempo. E, assim, muitas ideias também estão surgindo de aluno. Aluno gamer, dando aula para a gente, professor, bota o celular assim e faz isso que vai te ajudar. Professor, eu uso esse Fiquei sabendo que programa tem assim. aluno hacker também, né? Aluno que fica hackeando as aulas virtuais. Menino, olha essa. A professora mandou uma prova no formulário lá, né? Aí o aluno hackeou o sistema lá, entrou no código-fonte, descobriu qual era as respostas, mudou algumas, assim, e aí vieram me falar, poxa, que doideira, o que você acha disso? Eu falei, mano, eu acho perfeito, porque é o hacker educacional, é o cara que está querendo hackear. Mas a gente também não hackeava a escola, a gente também não queria dar uma voltinha antes do recreio, ou sair Tem um pouco tudo que mais tem no ambiente cedo. presencial, né? Tem afeto, tem um pouco de afeto, tem bagunça numa aula virtual, os alunos podem fazer bagunça numa aula virtual e fazem muito. Tem pessoal Claro. querendo trapacear, tem pessoal querendo distrair o professor, tem pessoal colando, tem de tudo nas aulas Cara, tem virtuais, de né? tudo. Cara, isso é que é legal, porque assim, a gente deixa de entender como que a internet fosse um outro mundo, a minha Second Life, para entender que ela é uma extensão dessa minha vida. Então eu estou aqui dando a minha aula, mas ao mesmo tempo eu estou aqui com você, e eu sou o mesmo Doug, ou eu posso ser outro Doug se eu quiser. Então eu acho que é muito legal. E a gente tem visto muitas. E, Thiago, inclusive no ensino público, muita gente fazendo a diferença para os seus alunos. Com atitudes grandonas ou com atitudes pequenininhas, pessoas fazendo a diferença. E Uhum. principalmente, Tiago, é o que você falou, o principal é ter essa postura acolhedora, ter essa postura de abraçar o aluno. O meu sobrinho, ele estudava numa escola, muito aqui perto da minha casa, em que a diretora falava muito isso. As pessoas ficavam, mas esse menino, vocês não puxam o menino, a gente quer que ele aprenda a ler, escrever lá. Né? E ela falava assim, cara, o que adianta? Ele precisa ser um cidadão preparado, ele precisa educar, porque essa escola focava nisso. Ela focava em Uhum. preparar um cara, um aluno, com 5 anos de idade, mas que fosse emocionalmente saudável, que soubesse se comunicar, se expressar com artes, com palavras, com pintura. Então, eu acho que é esse momento que a gente vai voltar. E esse aluno desse futuro que a gente está imaginando, eu acho que é um aluno também mais empoderado nessa comunicação, nesse se expressar também. Porque Ô, ele pode Doug, se eu expressar, vou inclusive, aproveitar que hackeando você as está coisas. entrando nesse tema. Eu vou falar que tem algumas perguntinhas. O Instagram Coisas de Lúdio perguntou, né? O que será da escola ao final dessa pandemia? Instituição, os professores, tecnologia, tudo.
Teve outra também da Roberta Prevedelo, que falou, e como que vai ser o professor depois da pandemia? O que, que vocês pensam sobre isso? Né? Muitas pessoas pensando também no pós-pandemia, após o isolamento. Como que vai ser a vida dessas escolas agora que também elas estão sendo forçadas, de certa forma, a se adaptarem ao contexto tecnológico, coisa que já vinha acontecendo em muitos outros setores, né? Tiago, eu consigo imaginar um futuro próximo e um futuro distante. No futuro próximo, eu acho que muitas pessoas vão ter muito receio de mandar os filhos para a escola de uma vez, assim, vai. Então, eu acho que a escola vai se organizar para um semipresencial nesse futuro mais próximo. Ó, vai um dia na semana no primeiro ano, no outro dia na semana no segundo ano, entendeu? Até voltar nessa ativa, até entender que as condições de saúde e as condições de adequação do espaço vão estar ok. Eu acho que a escola vai continuar nessa vertente virtual como uma extensão do presencial. Olha, no presencial você vai lá receber um conteúdo, um achego, um abraço, e no virtual você vai dar complemento e continuidade. Eu acho que esse é o futuro 1. O futuro 2, que é o meu futuro distante, eu vou falar uma coisa muito futurista, Thiago, que vão me bater, mas eu vou falar. Né? Eu acho que o modelo de escola vai ficar muito parecido com um modelo muito disruptivo, como o de uma academia, por exemplo. Acho que não a escola formal, mas algumas escolas vão entender, por exemplo, cara, o aluno, ele chega, não todo aluno, não estou falando da educação infantil, pelo amor de Deus, estou falando de uma maneira geral. O aluno, ele vai na escola no momento que ele se sente pronto para ir. Aí na escola ele tem um conteúdo, ele vai para casa dar continuidade a isso, e aí eu vou na segunda porque tem uma aula de um professor muito legal, mas na terça eu não vou porque eu vou estudar de casa, assistir aula de casa. Aí na quarta eu vou porque eu vou aproveitar e vou na biblioteca. Na quinta eu vou, então eu acho que vai ter um futuro 1, que a escola vai ser mais semipresencial, e eu não estou falando de EAD, EAD é uma outra coisa, estou falando do ensino remoto. E para o futuro 2, eu acho que a escola vai ser mais disruptiva. E os professores vão ganhar cada vez mais importância. Quem acha que o professor vai ser substituído por robô, não está vendo o que está acontecendo na escola agora. Que eu acho que o professor vai ganhar mais importância, porque o professor ele vai estar na escola, na biblioteca, no ensino remoto, tirando dúvida, criando coisas, mentoreando aluno, fazendo curadoria de conteúdo. Então, eu acho que o papel do professor ele cresce bastante e a gente vai ter outras modalidades. Tem professor que só fabrica conteúdo. Vai ter professor que é palestrante, que dá aula. Vai ter professor que cria experiências. Então, eu acho que para um futuro mais longe, a gente mira nisso daqui. Mas assim, escolas muito disruptivas. Mas, gente, mais uma vez eu vou repetir, não é educação infantil. Eu acho que assim, a gente está vendo vislumbrando um futuro e cada setor vai se acoplando da maneira que esse futuro vai chegando e vai forçando ela a chegar lá. Desculpa, falei demais, mas eu sou muito disruptivo. E eu acho que tem tudo a ver com vocês do Voa, porque você vê isso, assim, você vê assim, você vê outra coisa? Assim, esse momento ele é um momento difícil, é um momento em que é muito difícil a gente cobrar alguma coisa dos professores, cobrar alguma coisa dos alunos. É um momento em que a gente, antes de cobrar, acho que a gente precisa compreender e ter uma empatia por esse profissional, por esse aluno, por essa família que está passando por esse momento. Mas é uma oportunidade no sentido do uso da tecnologia, porque a tecnologia ela pode ser vista como uma vilã, pode ser vista como uma ferramenta, como um veneno, mas também a diferença entre um veneno e o remédio, às vezes, é na dose, às vezes é no tipo, no momento, no que você faz. Então, a tecnologia ela pode ser uma grande aliada, né, nesse momento. Né, eu falo até mesmo do Voa Conecta, que a gente estava falando aqui, que pode ser útil para professores, para alunos, para todo mundo. E esse momento até agora ele é um momento que ele... A família pode usar lá no encontro da família? Pode, qualquer um pode usar. Pode usar a empresa para fazer uma reunião, pode ser escola, pode ser uma faculdade. Nós temos usuários de todos os lados. Assim, todo mundo que está usando videoconferência agora pode baixar o Voa Conecta e ter esses recursos de interatividade. Eu vi muita gente perguntando aqui sobre essa parte de como vai ser o pós-pandemia. Eu até vi aqui uma pergunta, que é uma pergunta polêmica,
Eu não vou fugir dela, é uma pergunta que o Márcio Muniz fez. Qual é a opinião sobre o Enem esse ano, sendo que muitos alunos carentes não têm acesso à internet? Ele perguntou sobre isso, é um grande tema agora da educação. Verdade. E eu acho que esse tema ele pode ser enxergado como um tema para exercitar esse pensamento que a gente acredita, que é o pensamento de analisar os dados, de ter dados, ter embasamento para tomar decisões. Então, o uso da tecnologia, o uso dessas informações e desses dados pode beneficiar muito agora os educadores, os professores, a escola, os nossos políticos, todos eles a tomarem decisões baseadas em dados, com objetivos que são objetivos que entendem esse contexto. Né? Então, a educação ela tem esse grande papel, que é um papel, sim, de diminuição da desigualdade. A educação está aí para isso, é uma das grandes funções da educação. Então, sem querer entrar em política e entrar no nosso tema, numa parte técnica, é muito importante que a gente compreenda os dados e como essas decisões afetam a vida das pessoas através desses dados, para que a gente tome decisões que vão numa direção para a qual a sociedade está planejando ir. Né? Para onde a gente quer ir? De novo, aquela pergunta do Amadeu: qual aluno que a gente quer formar? Não só aluno, mas qual sociedade a gente quer ter no final dessa pandemia? Uma sociedade mais desequilibrada, uma sociedade menos desequilibrada? Então é muito importante compreender os dados. Existem muitos dados fartos de vários institutos, né, que medem as condições dos alunos e as condições de aprendizado nesse momento. Então a minha resposta para isso é justamente essa. Assim, vamos olhar para os dados. Eu não vou dar necessariamente a minha opinião, vou dar a opinião de que a gente precisa olhar para os dados e entender o que esses dados vão dizer na hora de tomar essas decisões. E o VOA é uma empresa de análise de dados. A gente analisa dados que são dados socioemocionais. A gente ajuda as escolas a tomarem decisões baseadas em dados. Então, pode ser que uma aula, um tipo de conteúdo, uma matéria, não esteja sendo tão boa quanto uma outra aula para exercitar a comunicação, ou exercitar a colaboração, ou melhorar a persistência desse aluno. Com ferramentas desse tipo na mão, ferramentas onde você pode fazer um censo, pode fazer uma investigação sobre a vida desses alunos, você tem essa capacidade de tomar essas decisões baseadas em dados. Então, acho que é isso que falta agora, né? Esse foco na ciência, na busca pelos resultados científicos. Douglas, eu vou te passar a palavra, mas eu só vou lembrar que a gente tem um minutinho aí para finalizar, ainda tem que fazer o finalzinho da live, falar dos livros e dos perfis que a gente vai indicar. Então, eu já quero te chamar agora para fazer esse comentário. Né? No final de todas as lives dessa série da reserva, os convidados colocam aí um livro, 3 perfis para seguir, um aplicativo. Hoje a gente estava conversando com o Doug mais cedo, a gente falou, vamos levar 3 livros. Então, Doug, eu queria que você mostrasse os livros que você indica para o pessoal agora nesse tempo. Está todo mundo com um tempo muito vasto, né? Às vezes precisa de tempo de qualidade, e ler é um ótimo exercício para a gente quebrar o tédio. Verdade. Então, vou assim, aplicativo é a extensão do VOA Conecta. Vamos deixar claro aqui, porque esse ainda não é assim. Agora, livro, eu estou com 3 aqui na minha cabeceira que são muito bons. Um primeiro deles é o Guia para a Sobrevivência da Educação Inovadora, do Caio Dib. Não posso fugir do Caio Dib, porque o Caio Dib é um querido e é um inovador na educação, se eu posso dizer assim. E esse livro aqui é um presente para o educador que quer se reinventar, que quer mudar. E é muito importante para o pai também, que quer entender esse momento de educação. Eu quero falar também do Luciano Pires, Nós que Invertemos as Coisas, que é um livro muito bom para a família entender o que está acontecendo nesse mundo. E esse livro, A Educação no Século XXI. Esse livro é raro, tá? É da Young Digital Planet. É muito raro, ele tem a versão digital e vale a pena para os pais lerem das tendências para o futuro da educação. E os 3 perfis, @voeducação, @Doug Alvoroçado. Maravilha. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Vocês podem continuar acompanhando no Instagram do VOA, @voeducação. Sigam o Instagram também do Doug Alvoroçado. Ele dá várias dicas sobre educação e sobre tecnologia. A gente espera que vocês possam ter desfrutado dessa live hoje aqui na reserva. A gente falou sobre educação, sobre um tema aí que é super importante nesse momento. E a gente deseja que vocês exercitem ao máximo as competências socioemocionais,
com seus filhos, com seus alunos nesse momento, porque isso é super importante, isso ajuda muito na vida, e esse é o maior conselho que a gente tem para dar. Procurem se informar sobre competências socioemocionais, busquem conteúdo, tem muito conteúdo do Instituto Ayrton Senna, muito conteúdo do Porvir, que é um ótimo canal também, e muito conteúdo no blog do Voa Educação. É só acessar voaed.com/blog, que vocês vão ter muito conteúdo sobre essa parte de competências socioemocionais. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Falou, galera, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Olha, você derruba aí?